Então, minhas irmãs e meus irmãos, vamos iniciar o nosso momento de orações e de estudos de hoje. E a leitura e as reflexões do Evangelho vão ficar aqui com o Jonatas e depois o Livro dos Espíritos com o Daniel. Hoje nós vamos nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, o item 6 e o item 7. Nós vamos estudar causas anteriores das aflições. Ontem, nós vimos as causas atuais das aflições e que elas são em muito maior número do que as causas anteriores, que são aquelas causas sobre as quais não temos controle, né? Então, Jonatas, pode começar a leitura? Claro, posso sim. Então, boa noite a todos. Eu vou começar a leitura aqui, conforme a mamãe disse, é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vocês estão me ouvindo direitinho aí, né? Sim. Então vamos lá. Causas anteriores das aflições. Item 6. Mas se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os revés da fortuna, que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Continuo aqui, fazer algum comentário? Não, posso continuar, né? Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto, ao lado deles, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Uma indagação que eu lhe deixo aqui para nós. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram o sofrimento. Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criado a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra, que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para que vissem neste mundo abraços com tantas misérias, e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal. Pergunta Então, no final. Jonatas, só para a gente analisar já esse pedaço, né? Sim. Se quiser fazer alguma análise, mas... Aqui aqui rapidinho, posso falar aqui? lógico. O, Sim, o, sim. eu lembrei aqui ele fala da criança aqui, né? Eu lembrei de uma criança agora da nossa instituição, que desencarnou, né? E a gente estávamos hoje no ICEAL e a professora dele, né? Eu não, acho que é a Tatiane, ela comentou justamente isso, né? Era uma criança boa, teve o aniversário dele recente, numa roda de conversa, ele dizia que o maior presente era o pai e a mãe, né? E aí, aqui a pergunta, né? Essas crianças, né? De coração puro, crianças boas, por que se foram, né? E aí hoje a senhora fez até um comentário lá, né? Que
talvez esses bons Jesus os levam, né, justamente para não passar por essas misérias, desses tantos sofrimentos que a gente passa na Terra, né? Acho que mais. Exato, né? Isso também quando no Evangelho fala, né, da perda das pessoas amadas e mortes prematuras. Sim, E realmente nós ficamos olhando a questão das crianças, todas essas questões aqui de filosofia que, eles vêm falando para nós, que estão completamente fora do controle do ser humano, não era previsível. Nós estamos vendo o mundo envolto, né, numa guerra de proporções completamente inesperadas. E as pessoas que estão envolvidas nisso, que já estavam numa área assim, de conflito e tal, mas que nem de longe poderiam supor que algo assim fosse acontecer. Então, é muito difícil mesmo, né? E eu tenho, às vezes, refletido que nós estamos vivenciando, testemunhando essa transição, né? Esses tempos que são chegados e que Jesus falou deles no sermão profético. A Ivone, oi, Ivone, boa noite. Então, que Jesus falou, tudo bem, Ivone? Boa noite, amor. Boa noite boa a noite. todos. Boa noite. E Jesus falou deles, né, desses momentos, mas quando nós estamos testemunhando esses flagelos, né, que diz aqui, flagelos naturais, aqui no Brasil, nós não estamos tendo guerra, mas quantos flagelos no sul do país? Ontem, aqui em Candeias, teve uma tempestade, uma coisa totalmente inesperada, e isso causa aflição, no mínimo, né? Muito Sim, sofrimento, claro. no mínimo, né? Aflição. E não é algo que você poderia prever, que tem uma relação direta com o seu comportamento, como as causas atuais das aflições, né? Então, qual é a religião que vai explicar isso? A igreja, ela vai colocar isso na conta do mistério, né? Isso é um mistério. As crianças que nascem com deformidades, né, como diz, com idiotias, cretinismo, o que foi que elas fizeram, né, comparativamente a outras perfeitas, aqueles que nascem na opulência, né, e outros já nascem numa situação de extrema vulnerabilidade, eles estão num ambiente muito hostil, com grandes possibilidades de sofrer, né, o impacto do ambiente, porque havia até a teoria, né, que o homem é um produto do meio. Então, imagina você nascer, claro que isso aí não é absoluto, né? A realidade mostrou que isso não é absoluto, mas existe uma influência imensa do meio. Aí a pessoa já nasce numa circunstância que ela não tem como mexer nisso. Então, são questões de filosofia, né, como ele diz, né, que não conseguem ficar explicadas. Elas ficam abertas, né? Sim. Então, aí, vamos continuar lendo, né? Pode continuar. Vamos lá, então, continuando. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e, desde que se admita um Deus justo, esta causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa. Desculpa, peraí. Ao efeito precedendo sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser interior, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez,
nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. Se este mal não o fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e em que a lógica decide que a parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando ao seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Aqui a gente termina o item 6, eu vou para o item 7, né? Mas só fazendo um breve comentário aqui, né? Ele diz, né, que as dores, né, as aflições que essas pessoas estão passando vêm de causas passadas, né? Porque às vezes você faz aquela pergunta: meu Deus, mas por que que eu estou sofrendo? Por que o fulano está sofrendo? Eu não fiz nada, né? Mas nós sabemos, né? O Espiritismo ele explica, né, as causas anteriores, lá atrás de outras vidas, o que nós cometemos, né? O que nós fizemos de errado, né? Só pegando um gancho que a senhora falou, a guerra agora que envolve o Oriente Médio, aquele monte de criança, que desencarnou, né? Tantas e outras coisas. Vai fazer algum comentário ou quer que eu continue lendo, mãe? Então, né, é isso, né? Nós temos que pensar sempre nessa lógica, que se Deus é justo e se Deus é bom, não é? Tem que haver uma causa, né, para tudo. É claro que existe sofrimento, nós temos que pensar também, o sofrimento das almas nobres. Só que aí são os testemunhos. Então é Sim. diferente, porque uma alma nobre, ela vai dar um testemunho de fé, ela vem para auxiliar o progresso das pessoas com as quais ela se relaciona, que ela ama. Então, isso são as exceções, né? São aquelas pessoas que se entregam em holocausto, às vezes na família, às vezes na sociedade, né? Mas o sofrimento dessas almas, ele é diferente. Ele não traz com ele uma consciência de culpa. Então, é diferente. A alma, se você reconhece que é uma alma nobre que está sofrendo, pela capacidade dela de aceitação, de resignação, né? A resignação ao consentimento do coração, dela ter essa fé e essa confiança em Deus absoluta, é aquela pessoa que às vezes está sofrendo mais que todos, mas que está amparando, dando uma palavra aqui, outra aqui. Então, são essas almas, né? Nós não podemos considerar isso também. Mas isso já é fruto da misericórdia de Deus, que permite que essas almas, esses anjos, estejam entre nós, para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas aquele que está sofrendo com uma consciência culpada, né, com aquele peso, ele então vai ter que ele sente que aquilo, que há ali um merecimento, né? Então ele vai poder, como diz aqui, né, perdoa-me, Senhor, porque eu pequei, né? E só o fato de estarmos num mundo de expiações e de provas, termos encarnado aqui, nós temos que raciocinar assim também, né? Que mundo que nós estamos? É um mundo de provas, onde aí as provas é aquele sofrimento que não tem a consciência culpada junto, são as experiências que nós vamos passando do aprendizado e as expiações que traz a questão da culpa. Então, estando reencarnado num mundo como o nosso, nós não vamos nos furtar de jeito nenhum, né? A sermos
regidos pelas leis do planeta, né? E então, todas as almas que encarnam, que reencarnam, vão passar pelas vicissitudes. Chegou na crosta, pode esperar, né? Que vai vir, sim, desafios, né, sofrimentos, e que sejam, então, aqueles só mesmo das provas, né? Mas existem as expiações coletivas, e que são resolvidas muitas vezes pela lei de destruição, né? Como a gente vê aí na questão das guerras mesmo. Pode continuar o item 7. Então, vamos lá. Os sofrimentos devidos. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes as consequências da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser ao seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo sofrimento de seus filhos. Deixa eu só virar aqui a página. Assim se explicam, pela pluralidade da existência e pela distinção da terra, como mundo expiatório, anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considera tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existência, verá que a cada um é atribuído a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca interrompe. Então, João, Jamais. olha, ele fala aqui, né? Sim, Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, aquilo que a gente sim, estava falando. Nós temos que prestar atenção em qual planeta nós estamos, né? Então, a Terra, ela é um mundo que ela é ao mesmo tempo, né, uma escola, ela é um hospital, ela é uma penitenciária. Então, ela é tudo isso. Então, você chega no hospital, o que, que você vai encontrar, né? Vai encontrar pessoas doentes, uns mais doentes, uns menos doentes. Numa escola, você vai encontrar as pessoas ali tentando aprender algo, né? Ali também sofrendo, entre aspas, né, as provas das experiências e do aprendizado. Aí, quem que é que estariam em provas? Aquelas almas mais simples. As almas mais simples, aquelas almas, os filhos da terra, vamos dizer assim, né, os filhos do Calvário, e aqueles que iniciaram as suas experiências na terra, então eles passam por provas. Eles passam por provas. E a expiação é própria dos seres exóticos na Terra, que vieram de outros mundos, já com várias questões para serem resolvidas. Então, eles vêm para cá já para expiar. Não adianta nem falar que foi na vida passada, foi em outros mundos mesmo, né? E aí, vem grupos inteiros de almas com esses problemas a solucionar. E na base desses problemas estará sempre o orgulho e o egoísmo, né? É o que faz a alma ser exilada
do meio onde ela estava promovendo o seu progresso. Então, no mundo como a Terra, nós vamos ter muitos grupos de almas assim, né? Em expiação e que vieram de outros mundos já. E aí elas sofrem muito mais pela consciência que elas têm, de que aquilo que estão passando tem uma causa, a alma delas sabe, né? As almas simples, você olha, quando se coloca, às vezes, no lugar, né, de um selvagem, por exemplo, né? Que aquilo que o Jean-Jacques Rousseau, né, fala, né, o bom selvagem, né, o selvagem é sempre bom, e aí ele é muito criticado por isso, né, mas é que não entenderam o que ele estava falando. Mas ele está querendo dizer que o homem, nesse estado de natureza, ele está numa relação de tranquilidade com o todo, né? Está em paz. Só que nós, se nós voltarmos a esse estado primitivo, nós vamos sofrer, mas eles não estão sofrendo. Entende a analogia que eu estou fazendo? Né? Então é isso, pode continuar. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conserva preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isto não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar, ou seja, né, trabalhando aqui as imperfeições, né. Aí agora nós vamos para o item 8. As tribulações podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos, os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses a escolhem livremente. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não a condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Então, eu acho que é isso, né? Como nós estávamos falando, né? As tribulações da vida, elas são impostas aos espíritos endurecidos, que são aqueles espíritos que se comprazem no mal, e nós estamos vendo isso, testemunhando isso, né? Essa é muito maior do que nós podíamos supor quando éramos jovens, né? Quando nós tínhamos uma certa ingenuidade ainda, não tínhamos testemunhado tanta coisa. Então, existe sim espíritos endurecidos, espíritos que se comprazem no mal, que gostam de fazer o mal, que sentem grande prazer no mal, a tal ponto que nós não podemos realmente compreender. Então, eles sofrerão grandes tribulações. E também espíritos que são muito ignorantes, sem nenhum conhecimento, eles vão passar, assim, por tribulações para aprender, né? Mas então é diferente. E os espíritos penitentes é aqueles que já estão em penitência, aqueles que já estão cumprindo, já estão num processo de cura, porque eles já estão desejosos de reparar o mal, né? Esses são os penitentes, estão cumprindo penitência. E então, quando é um espírito penitente, ele escolheu passar por aquilo, ele
livremente, né? E então ele passa sem murmurar. Isso também é uma outra característica do espírito que já deseja reparar o mal. Então, todas as vezes que nós estivermos assim, né? E lembrar, né, gente, que diante de tanta dor que nós estamos testemunhando toda hora, não dá nem para ligar a televisão, nada a ver, vamos pensar o que é que nos cabe nesse momento, né? Que ainda, vamos orar para que permaneça assim, ainda estamos vivendo numa ilha de paz, né? No Brasil, meu Deus, nós estamos, apesar de todas as tribulações, nada se compara. E que Deus nos permita, né? Então, que nós não venhamos, assim, a nos julgar desanimados, né? Sem entusiasmo para fazer as coisas, por causa de pequeninos problemas, né? Tolices que, na verdade, não são nada, né? Perto de tudo que nós estamos vendo e que não tem como ignorar, né? Porque está aí dentro da nossa casa as visões. Então, nós vamos pedir para o Jonatas fazer aí a nossa oração. Pode ser, Jonatas? Pode, vamos. Então vamos aproveitar o momento, após a leitura do Evangelho, após as reflexões, aproveitar para orar, agradecer. Senhor Jesus, Mestre amado de infinito amor e bondade, irmão, amigo, Deus Pai, Criador do céu, da terra, benfeitores espirituais presentes em nossos lares, que nos acompanham, queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia que se passou, pela noite. Agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos encarnados neste corpo, pela oportunidade, Senhor, de aprender, pela oportunidade de termos, Senhor, de po- o discernimento que nos faz refletir, refletir sobre as nossas condutas, sobre os nossos erros, sobre os nossos acertos, sobre aquilo que possamos melhorar. Queremos te pedir também em especial pelas pessoas que estão em conflitos, nas guerras, pedir em especial as crianças que sofrem, pelas crianças mutiladas, pelas crianças que estão nos hospitais, pelas mulheres que tiveram seus corpos violentados. Leve até a elas, Senhor, o consolo, a esperança em dias melhores, a tua paz. Pedimos também para aquelas pessoas que sofrem com as tragédias naturais da vida, a esperança, o amor, aos moradores de rua, aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos leitos de UTI. A nós, Pai, que a cada dia possamos melhorar, que possamos levar para os nossos irmãos em nossas cidades a palavra amiga, o consolo, a caridade moral, a caridade material. E obrigado por mais este estudo, obrigado pela noite. Abençoe a cada um que aqui se encontra virtualmente. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós passamos agora para o Daniel, o estudo do Livro dos Espíritos. Bom, boa noite. Eu vou tentar transmitir. Não sei se vai dar, acho que vai. Vocês estão conseguindo ver? Ah, legal. Sim. Uhum. Ótimo. Então, beleza, vamos seguir aqui da pluralidade das existências, capítulo 4, né? E
começando aí com a reencarnação, né? Que é o, digamos assim, tem tudo a ver aí com o que a gente está, com o que foi falado aí no Evangelho, né? Pelo Jonathan, até porque perpassa muitas questões aí sobre justiça, né? A reencarnação a gente vai ver aí que é, na verdade, a maior manifestação da justiça divina, ela se dá através da reencarnação, né? Então, vamos seguindo aqui pela questão 166, e a gente vai, se Deus quiser, até a questão 171, dependendo, a gente avança um pouco mais. Então, questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Né? Então, uma resposta direta. A depuração virá através de consecutivas existências. Né? Aí Kardec insiste que tem A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, experimenta uma transformação. Mas para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. Então, mais para frente também ele pergunta se isso não poderia ser feito no mundo espiritual, mas a depuração ela precisa ser feita, ela é muito mais eficiente quando ela é feita na vida corporal. Não quer dizer que não existe evolução no mundo espiritual, até porque seria uma falta de lógica, já que a evolução nunca acaba. O espírito sempre está evoluindo, porque a evolução é infinita. Você falar em várias obras que a evolução do espírito ela é como se fosse um degrau de uma escada infinita. Mas se chega uma hora que o espírito não precisa mais reencarnar, ele teria que, se a evolução só se desse na existência carnal, então ele deveria parar de evoluir. Não é o caso. Você evolui, sim, no mundo espiritual, mas é muito mais lento o progresso. Né? Questão item B, da questão 66 ainda. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. A questão até fala sobre ignorância, né? Até porque uma existência única, ela violaria vários princípios de lógica, né? E sobretudo de justiça. A gente vai ver já que a reencarnação é o que garante que haja justiça, né? Então, pessoas que passam por experiências ruins, elas podem fazer uma análise, né? É recomendável que pessoas, por exemplo, que estão em intenso sofrimento, passando por experiências ruins, tendo uma experiência de vida muito ruim, é aconselhável que ela, primeiramente, observe se isso não são consequências do estilo de vida dela, correto? Se ela não age de forma que atrai atenção negativa para ela, e isso gera repercussão ao longo da vida dela. Então, pessoas que não conseguem se manter no emprego, ela pode achar que é uma causa, que é um karma, que é algo assim, às vezes não. É simplesmente uma pessoa imatura e que tem problemas comportamentais. Então, é recomendável que primeiro você faça esse filtro, né? Veja se você tem problemas em determinadas áreas, né? Quais são os seus vícios, quais são as suas fraquezas morais, porque pode ser que essas coisas tragam uma atenção negativa para você e tornem a sua experiência de vida algo muito ruim. Mas uma vez que você fez isso, e todo mundo tem, né, suas fraquezas morais e tal, então essas fraquezas
elas vão trazer, sim, prejuízos para a nossa vida, mas às vezes é pouco. Às vezes você já é um espírito razoavelmente maduro, você já sabe agir dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, você é uma pessoa civilizada, digamos assim. Então, a princípio, a sua vida deveria ter... ela deveria... Você não deveria ter tantos problemas, né? E mesmo assim, quando isso acontece, quando você faz esse filtro, você faz essa análise, percebe que você é um homem de bem, uma mulher de bem, por exemplo, e mesmo assim, você passa por sucessivos problemas na sua vida, em várias áreas, vários aspectos, pode ser que isso venha de outras vidas, né? Pode ser que essas experiências sejam necessárias, sejam débitos aí que vão ser quitados aí pelas suas ações, né? Por consequência das suas ações em outras vidas, né? E aí, na resposta aí, no entender, ele está falando sobre ignorância, né? Ignorância e falta de conhecimento, né? Então, sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, para a pessoa achar que só existe uma existência e que isso manteria a estabilidade do universo, do cosmos, se toda a vida ela se baseasse numa única existência, é um pensamento muito preguiçoso, né? Porque você dá uma resposta muito simples e como é que fica igual foi levantado aí questões de crianças que com 4 anos nascem na faixa de Gaza, passam por experiências terríveis, tenebrosas, e elas desencarnam num ambiente de extrema violência, enquanto outras nascem em ambientes muito seguros, né? Você nunca vai conseguir responder isso, né? Quando você está falando de uma única existência, né? Então, é por isso que a doutrina espírita realmente é um divisor de águas na humanidade. Então, item C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Resposta dos espíritos, resposta direta, né? Então, o espírito, depois de deixar um corpo, ele vai tomar outro, né? Características totalmente diferentes ou iguais nas anteriores, e isso vai depender só do que é que ele precisa, que é que ele precisa passar nas próximas existências, né? Então, pessoas que precisam exercitar a questão da vaidade, elas podem nascer em corpos belíssimos, pessoas com muita beleza, né? Porque ela precisa exercitar aquilo. Se isso for motivo de falha, pode ser até o contrário. Ela nasce em corpos muito feios, justamente para que a vida dela, que ela foque em coisas que sejam mais relevantes. E aí, depois que ela passa uma vida inteira vivendo em um corpo que não é o de um galã, né, de Hollywood, ou de uma modelo, ela vive aquilo, o espírito percebe que viveu, que aquilo não fez falta, que, na verdade, ela progrediu muito em várias áreas, praticou muita caridade, fez bons laços de amizades, porque não havia interesse nenhum das pessoas com ela, interesses profissionais, interesses sensuais. Então, o espírito percebe nisso, ele percebe o quanto isso pode ser positivo para a evolução dele, né? E outras pessoas ficam pensando, não, se eu puder escolher, eu quero, né, sempre o corpo mais bonito, a conta bancária maior e tal, mas ela não se dá conta de que isso é uma âncora na vida dela, né? Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Então, o objetivo da reencarnação é um dos pilares da doutrina espírita, né? Então, é a questão da expiação e o melhoramento progressivo da humanidade.
né? Como eu acabei de falar, se imagina, né? Uma pessoa que hoje é uma grande modelo, uma atriz de Hollywood, vive aquela vida bem superficial, bem medíocre, né? Se ela não reencarnar e passar por uma experiência em que ela mesma chega à conclusão de que essas coisas são desnecessárias, que existem coisas muito mais relevantes para o espírito, não haveria progresso da humanidade, né? Então, é assim que acontece, é assim que é a lei, né? E nesse processo é onde a justiça se manifesta da melhor forma possível, né? Porque pessoas que deram muita atenção a questões materiais, às vezes até cometeram crimes para chegar em determinadas posições ou para se apossar de determinados bens, em uma vida futura acaba se vendo privada disso, sofrendo aquilo muito próximo do que aquilo que causou outro ser humano em outra existência, né? Então, naquele momento, o que acontece, a pessoa fica sem entender, ela se acha injustiçada. Naquela vida, sim, é uma injustiça, porque naquela vida ela não fez nada para que aquilo ocorresse, mas a resposta está na vida anterior, então não há injustiça, né? Tem até uma frase que o pessoal gosta de falar, há injustiça, não há injustiçados, né? Então, isso seria uma falha da providência divina caso acontecesse, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Uma outra coisa interessante para se comentar é que, quando a gente está falando de justiça, e eu já falei também que muitas coisas que, para você saber se aquilo que você está passando, se os desgostos que você está experimentando na sua vida, né, se aquela... enfim, né, se essas experiências ruins que você está experimentando na sua vida, elas são de agora ou resultado de ações do passado, de outras vidas, você deve fazer uma análise, né? Primeiro, analisar como é que é a sua rotina, como é que é o seu jeito de ser, seu jeito de viver, jeito de tratar as pessoas, porque, de acordo com como for isso, você atrai uma reação das pessoas que pode ser muito ruim para a sua experiência de vida, né? Então, uma vez que você fez o filtro e percebeu que não, eu sou uma pessoa razoável, eu trato as pessoas bem, e mesmo assim eu tenho tido muitos prejuízos, eu tenho sido alvo de calúnia, de difamação, né? Então, isso pode ser, não necessariamente, isso pode ser indício de algo do passado. Mas tem um terceiro análise que pode ser feita, que é o seguinte, que já foi falado aí pela minha mãe, que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E acontece o seguinte, é possível que nós passemos por experiências ruins, mesmo sem tê-las provocado agora, por nossas ações dessa vida, ou por ações do passado. Como assim? Então, seria injusto passando por experiências ruins? Não há injustiça ainda. Porque o fato de nós não termos progredido o suficiente para sair de um planeta de provas e expiações, isso já é uma falha. O fato de nós não termos, até este momento, saído desse planeta, isso viabiliza com que nós fiquemos submetidos à possibilidade de problemas. Eu não acho que uma pessoa desencarnaria de forma violenta, simplesmente por estar... Não quer dizer que eu dou certo, é só uma análise rápida aqui. Uma pessoa sofreu uma violência muito grave, sem ela ter débitos, né? Mas o fato dela estar no mundo de provas e expiações, é possível que ela sofra maus consideráveis ainda, tá? E que não vai achar explicação agora, e ela, para essa vida, né? Ela pode ficar refletindo, pensando, mas eu posso ter feito isso no passado, e ele vai analisar e não fez. Mas é porque
nós estamos em mundo de provas e expiações, e o fato de nós não termos o mérito para sair dele, isso já foi uma falha nossa. Já foi como se fosse uma preguiça nossa em evoluir, né? E isso traz uma repercussão, né? Então, é basicamente isso, né? Então, os problemas que nos aparecem na vida, eles podem, primeiramente, serem causas da nossa vida atual, podem ser causas da vida passada, ou vidas passadas, ou pelo contexto evolutivo em que nós estamos, tá? Mas quando a gente fala de contexto evolutivo, ou seja, o fato de nós estarmos em um planeta de provas e expiações, eu não acho que um espírito passaria por alguma coisa muito catastrófica. Mas, sem dúvidas, pode sim passar por situações que ele não vê motivo, né? Não vê uma causa, uma causa. Daniel, Oi. posso fazer um comentário? Pode. Você está correto, porque o fato de reencarnar na Terra nos coloca a todos, né, que é a questão, sob as leis da Terra. E são leis que não tem como fugir delas. Então, quando, no livro Renúncia, quando Alcione decide encarnar na Terra, né, aí já seria encarnar, né, nem reencarnar, e ela já tinha superado tudo, né, dos mundos inferiores, ela não precisava mais vir a mundos inferiores, ela é advertida justamente sobre isso, pelos seus orientadores, né? Ela já está fazendo um trabalho em Sírios, enfim, né? Eles dizem, olha, Alcione, você vai encarnar na Terra e lá existem, por exemplo, a lei, né? Você vai estar submetida às leis. Nem sempre nós vamos poder te ajudar. Vai ser impossível, justamente por isso, porque ela vai estar numa circunstância em que todo mundo é devedor, menos ela. Mas, entende? Então, tem que acontecer algo, e aí a pessoa acaba sofrendo. E ele diz mais ainda, é o Antênio que fala, esse é um diálogo belíssimo. Ele diz assim, que na Terra existem duas coisas que nos subjugam, que é a sede de afeto e a necessidade de compreensão. Todas as pessoas que estão aqui na psicosfera da Terra vão sentir sede de afeto, necessidade de ser compreendido. Isso é da lei da Terra. Então, ele diz assim, por mais que você seja uma alma que evolui, você vai sentir isso também. Talvez não, igual você falou, não num grau que vai deixar a pessoa desesperada, né? Como acontece às vezes quando alguém sente muito uma necessidade de afeto de outra e chega a extremos de desespero. Não seria, e não foi o caso dela. Mas é evidente que, pela circunstância de estar na Terra, o corpo, né, vai ter essas necessidades. A necessidade de ser compreendido. E por que tem a necessidade de ser compreendido? Que é para nós aprendermos a compreender o outro. Né? Então, essa é da lei da Terra, né? Um monte de provas, um monte de expiação. Então, é isso. Então, igual você falou, né? Então, no caso dela, ela voluntariamente decidiu encarnar na Terra, sem necessidade. E ele ainda adverte mais, ele fala assim, olha, muitos dos nossos trabalhadores que resolveram fazer isso que você está fazendo, não deram conta e acabaram se envolvendo em problemas e depois tiveram que ficar, olha que coisa, né? Para resolver os problemas que eles já tinham superado e aí depois tiveram que ficar mais um tempo. Então, é isso, né? Interessante. Sim. E até para comprovar isso, né? Se não pudesse haver qualquer tipo de manifestação do mal, né? Não digo nem manifestação do mal, mas a atuação do mal
em pessoas que não têm débitos e tal, Jesus não poderia ter sido ofendido. Se existisse uma lei de Deus que impedisse que um justo não sofresse assédio, porque ele está isento de erros, Jesus não poderia ser ofendido por ninguém. Se a pessoa tentasse ofender Jesus, falar qualquer coisa, grosseria, algo a natureza teria que evitar de alguma forma. Ou Jesus não ia ouvir, para ele não, digamos assim, para que não houvesse injustiça, né? Porque a gravidade é uma lei da física, ela vai atuar, não tem o que fazer, não tem como, né? O eletromagnetismo, todo o comportamento da natureza, ele é uma lei, ele vai ocorrer, queira você não. Então, quando você está falando das leis de Deus e tal, então, assim, a justiça, se fosse dessa forma, né? Não poderia alguém falar mal de Jesus ou caluniá-lo, falar qualquer coisa, e ele não poderia ouvir, porque seria uma injustiça. Então, não é assim que acontece. Jesus ouviu os mais barbaros lá, ele foi agredido fisicamente, né? E isso não poderia acontecer se não existisse injustiça. Ou melhor, se existisse justiça, né? Mas é porque não é isso, né? Quando Jesus vem, ele é totalmente consciente, ciente, ele permitiu, ele já sabia que isso ia acontecer. Caso contrário, ele mesmo teria vindo como imperador romano, né? Mas provavelmente não teria o efeito que teve. Né? Então, quem foi o mais sábio de todos? Né? Foi Jesus. Quem foi o melhor de todos? Foi Jesus. Então, as ações dele a gente sabe que estão corretas. Né? Mas é isso que eu estou dizendo, seria um erro de lógica. Seria dizer que se você não tem débitos, não se preocupe que você não vai sofrer. Não é bem assim, porque até Jesus ouviu o que não devia, porque ele não merecia ouvir aquilo. Né? Mas aquilo ofendeu, Jesus não ofendeu, porque ele, enfim, é governador do planeta. Né? Então, é igual um cachorro latindo para você, se você ofende um cachorro latindo, não vai, porque tem nada a ver. É interessante isso que você está falando, porque o Mahatma Gandhi fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que o homem místico, quando ele está falando do evangelho, né? Que ele era um hindu. Diz assim, o homem místico, ele perdoa 70 vezes, 7 vezes, né? Que é aquele número astronômico que você me falou, né? 80 e tantos trilhões de vezes. Então, o homem místico, ele perdoa 70 vezes, 7 vezes. Mas o homem crístico, ele não perdoa nenhuma vez, porque ele não se ofende. Então, aí que está, né? Isso que você falou. Ocorre, sim, a falta daquele que fez, mas como que ela vai atingir o outro, né? Então, são os testemunhos mesmo. E assim, no nível de Jesus, evidentemente que é algo, você vê, ele pediu ao Pai, né? Pai, perdoai-os, né? Eles não sabem o que fazem. Mas não significa que o Pai nos perdoa, né? Mas né, eu acho que não, né, no caso. Mas ele tinha essa visão, né? Sim. Só para resumir o que eu estava falando, se a gente achar que uma vez que você quitou todos os débitos, você ficaria isento de qualquer ação do mal, não é verdade. Porque se você está no planeta Terra, você vai ter... você está no contexto evolutivo. Né? Então, você vai, sim, sofrer, mas provavelmente você vai lidar muito bem com essas, né? Com essas questões. Né? Então, continuando. E se fosse uma lei da física que impedisse que o justo não sofresse ação do mal, é o que eu falei. A pessoa que está isenta, ela ia andar... Se alguém tentasse tacar uma pedra, a natureza ia fazer com que a pedra tomasse um outro caminho, ou a pessoa, na hora, ia jogar a pedra errada, e não acontece isso. Né? Então, questão 69. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa
há muitas provas que se formam. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E aí, como eu estava dizendo, né, como o progresso é quase infinito, e a gente uma hora para de reencarnar, não teria como dizer que no mundo espiritual você não evolui, porque senão você pararia a evolução, né, do ser depois que para de reencarnar, mas não é isso. É só que até determinado nível de evolução do espírito é muito rápido, é muito mais rápido que você você evoluir cristão encarnado, né? Porque vamos descobrir isso no futuro, né? Provavelmente a ação do corpo, a gente é um pouco mais ignorante, então, por exemplo, espíritos que estão desencarnados, eles sempre, depois que desencarnam, as pessoas viram ótimas pessoas, né? Porque lá do outro lado, você imagina, você está no centro espírita que a gente vê palestras e tal, mas lá você vê manifestação de espíritos de altíssima envergadura, aí você fica todo emocionado, fica super, sabe, aí fala pro lado, aí chama o outro de irmão, de irmã, né? Mas é porque, poxa, você está num contexto ali muito diferente, né? Então, ninguém ali vai te ofender, ninguém vai, né? Até porque as nossas ações lá, toda ação ela se antecede no pensamento, né? Então, as pessoas, antes de elas fazerem mal a outras lá, todo mundo já notou que ela está com a psicosfera diferente, né, e tal. Então, assim, é muito difícil você evoluir lá, né, nesse aspecto, que você não vive experiências reais, digamos assim. É como se fosse tudo meio virtual, é tudo muito mentiroso, aí, no sentido de que as pessoas estão se tolhindo. Elas não vão falar um palavrão, elas não vão beber, elas não vão usar substâncias ali. Então, é muito difícil, né? Mas na vida corpórea, não. As pessoas estão totalmente ignorando a existência do mundo espiritual, mesmo que espírita, mesmo que no dia a dia, o cara te fechou no trânsito e você fica com raiva, as pessoas mais medíocres, né? Então, até nós mesmo, isso acontece. Né? Então, questão 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, puro espírito. E nesse caso, puro espírito que não tem matéria, né? Ele é puramente espírito, não tem, quer dizer, tem matéria, assim, a gente não sabe muito bem como é que é. Eu quero dizer que é extremamente sutil, né? A influência da matéria ali, provavelmente só se ele tiver em algum mundo ainda com algum resquício material, mas a princípio não, né? A princípio, depois que ele já passou até a última encarnação, provável que o nível material ali seja extremamente ínfimo e a gente não sabe muito bem como é isso, né? A questão é que se puro espírito aí já dá uma indicação aí de que não tem ausência de matéria, né? O espírito praticamente é só alguma outra coisa. Então, tudo para ele ali é diferente, né? A experiência que ele vai ter no universo é outro, né? Deslocamento, ausência de doenças, de fadiga, não tem como mais. Ele fica totalmente conectado com todo o universo, né? Porque o universo um dia, tudo indica que era tudo que a gente vê no universo, os planetas, o espaço, tudo isso estava condensado em um pequeno ponto, né? E aí esse ponto aí explodiu, que é o Big Bang, aí temos a matéria, os planetas, as galáxias se formaram, né? Poeira cósmica. Mas o fato de um dia tudo ter estado em um único ponto, para mim é uma evidência clara de que tudo no universo continua conectado de alguma forma. Você se separou mais pela distância, né? Depois da explosão do Big Bang, mas é provável que cada átomo do universo ele ainda preserve essa conexão inicial que ele tinha antes do Big Bang.
né? E é por isso que quando o espírito está puro, ele não tem mais impacto da matéria, influência da matéria sobre ele consegue ir de uma galáxia a outra instantaneamente, porque ele consegue acessar essa conexão, né? Essa ligação que ainda deve permanecer, na minha opinião, entre todos os pontos do universo, todos os elementos do universo, né? E enquanto que espíritos que ainda estão na escala evolutiva, eles conseguem, de alguma forma, né? Eles viajam mais rápido, eles volitam, eles vão daqui para lá com uma certa velocidade, mas ainda assim não se compara a você ir de uma galáxia para outra, né? Ainda mais isso se restringe a espíritos de altíssima envergadura. Então, encerro por aqui. Agradecemos aí ao Daniel, maravilhoso. E será que a Juliane poderia fazer a nossa oração, Juliane, para encerrarmos? Não sei se ela está com o som lá. Posso sim. Que bom. Aqui deu uma travada aqui. Imaginei. Então vamos agradecer a mais este momento que aqui estamos estudando, aprimorando, compreendendo essa imensidão, essa criação de Deus e o Evangelho de Jesus. Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui vivos, porque é através deste corpo que vamos depurar o nosso espírito. E agradecemos também aos nossos familiares, aos nossos amigos, pessoas queridas, que fazem parte da nossa jornada. E também te pedimos, Pai, esta noite, que possa envolver o nosso planeta Terra em uma energia de solidariedade, de amor, de fraternidade, pois sabemos que nunca faltou esse sentimento, esse cuidado, esse tipo de energia. Mas muitas vezes nós não conseguimos conectar com essa energia do bem. Mas mesmo assim te pedimos mais amor em nosso planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos. Maravilhoso hoje. Adorei. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.